Está no ar o podcast Sociologia na Rede. Vai embrasando. Vai embrasando. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani e no episódio de hoje do podcast sociológico vamos debater os impactos da pandemia na educação. Em 2020, o mundo passa por uma crise de saúde causada pela pandemia da Covid-19. O novo vírus da Covid é pouco conhecido e ainda não existe vacina para evitar o contágio da doença. Por isso, a Covid-19 já fez muitas vítimas, fazendo com que os governos adotassem protocolos de saúde e o isolamento social para evitar novas contaminações. Dentro desses protocolos, as escolas e universidades tiveram que repensar os modelos para as aulas e atividades pedagógicas. Muitas instituições de ensino adotaram a educação à distância e o ensino remoto nos tempos de isolamento social. Mas essa mudança tem diversas consequências, e é sobre isso que vamos discutir hoje. Para debatermos sobre esta nova modalidade de educação em tempos de pandemia e como o ensino à distância e o ensino remoto afeta os estudantes, vamos conversar com a Isadora, o João e a Tainá. A Isadora e o João são alunos do terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Baltazar Godoy Moreira, em Marília, e participam do programa de Iniciação Científica Júnior. E a Tainá é estudante de Ciências Sociais na Unesp Marília. Isa, tenho uma pergunta para você. Como a educação à distância e o ensino remoto afetam os estudantes? Você considera que ela aprofunda as desigualdades já existentes? Com certeza, Dani. Com a desigualdade social existente no Brasil, o uso da educação à distância ou remota prejudica diversos estudantes, sobretudo os das escolas públicas. Uma das limitações que esses alunos encontram é que muitos não possuem um plano de internet apropriado e por isso não conseguem acessar as plataformas digitais em que as aulas são gravadas e disponibilizadas. Mas mesmo quando esses estudantes possuem internet, diversos deles ficam com dificuldades em realizar atividades e estudos, por não possuírem os equipamentos necessários. Os aparelhos digitais de muitos não possuem memória suficiente e diversas vezes precisam ser compartilhados com outras pessoas da família. Além das limitações técnicas dos celulares e computadores, as famílias mais pobres estão na linha de frente do combate à pandemia. Essas pessoas ocupam os trabalhos considerados essenciais e por isso estão mais expostos ao vírus. Com essa situação, interfere o aprendizado desses estudantes, já que as preocupações e estresses causados afetam o emocional deles e os impossibilita de estabelecer uma nova rotina. Situação difícil essa, né, Isa? Podemos perceber pela sua fala como as desigualdades educacionais podem ser aprofundadas nesse período de pandemia. Tainá, você poderia falar mais sobre como a educação à distância vem sendo empregada? Teria dados para demonstrar como isso se dá na nossa atual realidade? Claro! No Brasil, tínhamos a realidade de ensino à distância apenas nas instituições de ensino superior. Com a pandemia, tivemos que modificar nossas formas de ensino para evitar o contágio pelo vírus e as ações têm sido diversificadas dependendo de cada rede ou escola. A rede pública de ensino do estado de São Paulo, por exemplo, decidiu antecipar as férias para depois fazer a implementação do ensino à distância. Os planos e atividades das aulas virtuais foram pensadas e colocadas em prática para a volta do período letivo. Mas, nos 3,5 milhões de estudantes da rede pública, muitos não têm acesso à internet em casa ou no celular, e nem possuem computadores, assim como a Isa colocou. A pesquisa TIC de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, em 2019, apontou que quase 40% dos estudantes da escola pública não têm esse acesso para fazer seus estudos em casa. Obrigada, Tainá. As informações que você trouxe mostram como os estudantes mais pobres são os mais afetados pelos efeitos dessa crise. João, queria saber como as universidades e exames vestibulares estão lidando com essas questões e como os alunos que pretendem prestar vestibular esse ano são prejudicados.
Então, Dani, a pandemia pegou de surpresa as instituições federais e estaduais de ensino superior, que adotam a forma de exame presencial para o ingresso, redefinindo assim as seleções por inscrições em andamento. O isolamento social vem prejudicando os vestibulandos de tal forma que atrapalha sua organização de horários, estudos e falta de um cronograma fixo, e como a Isa mencionou, os levando ao estresse e crise de ansiedade, pela situação incerta do que fazer depois, como prosseguir, restando apenas a opção de se prepararem e aguardarem no momento impreciso. Tainá, você pode dar exemplos de quais são as mudanças nos critérios de seleções que o João citou? Então, gente, tudo mudou. O Enem, porta de entrada para as universidades federais, tinha sua prova presencial marcada para os dias 1 e 8 de novembro, e a versão digital seria testada pela primeira vez nos dias 11 e 18 de outubro. Mas rolou uma pressão virtual para que essa prova fosse adiada. Afinal, como conseguiríamos seguir este cronograma com tudo atrasado? Então, no dia 19 de maio, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 1277 de 2020, propondo que a prova ocorresse após a conclusão do período letivo. O Ministério da Educação divulgou assim as novas datas do Enem. O exame tradicional acontecerá nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Já o Enem digital será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A Unicamp anunciou que a primeira fase do vestibular de 2021 terá mudanças. Eles diminuíram a quantidade de questões, lista de livros obrigatórios, duração da prova e os dias em que ocorrem. A primeira fase será aplicada nos dias 6 e 7 de janeiro de 2021. O dia de realização da primeira fase para cada candidato depende do curso escolhido. Candidatos aos cursos do segmento de Ciências Humanas, Artes e de Exatas Tecnológicas farão a prova no dia 6 de janeiro. Já os candidatos da área de Ciências Biológicas, Saúde, farão a prova no dia seguinte. As provas da segunda fase do vestibular não sofreram alterações do formato e continuarão sendo aplicadas em 2 dias, 7 e 8 de fevereiro de 2021. As inscrições serão realizadas entre os dias 30 de julho e 8 de setembro pela página da Conveste na internet. Na Unesp, as provas da primeira fase serão aplicadas em 30 e 31 de janeiro, e a segunda fase acontecerá em 28 de fevereiro de 2021. Decidiram também realizar a primeira fase em 2 dias. Serão 2 provas de conhecimentos gerais equivalentes em termos de conteúdo e dificuldade. Uma será aplicada aos candidatos da área de biológicas e a outra aos candidatos das áreas de humanidades e exatas. As inscrições serão realizadas entre os dias 8 de setembro e 9 de outubro. A FUVEST, responsável pelo vestibular de ingresso à USP, definiu suas datas. Agora, a primeira fase será realizada no dia 10 de janeiro de 2021 e as provas da segunda fase ocorrerão nos dias 21 e 22 de fevereiro. O manual do candidato estará disponível para os estudantes a partir do dia 24 de agosto de 2020. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 31 de agosto e 23 de outubro deste ano. Sabe, gente, estava lendo sobre algumas exigências que podem ocorrer caso as provas presenciais aconteçam. Então fiquem ligados, que o número de funcionários vai diminuir, assim como o tempo de duração das provas e o número de questões. A quantidade de salas para a realização da prova devem aumentar para evitar as aglomerações e, na chegada ao vestibular, podem medir sua temperatura e o uso da máscara será obrigatório dependendo da prova. A Tainá, o João e a Isadora levantaram pontos muito importantes sobre a educação nos tempos da pandemia, mostrando como é necessário repensar o calendário do ano letivo, os prazos e as datas de vestibulares, diminuindo os impactos negativos que a pandemia vem tendo e impedindo que aumente nesse período as desigualdades sociais e educacionais já existentes. Gostaria de agradecer a Isadora, o João e a Tainá. Não seria possível a realização de mais um episódio do podcast sociológico sem a presença e contribuições de vocês e do nosso editor de áudio, Gabriel. Beijos e até a próxima!